Olá, bem-vindos ao grupo Hora da Papinha, da unidade CEAME e Banco de Leite Humano de Caraguatatuba. Viemos de forma online te trazer conhecimento de como fazer a introdução alimentar e como manter a lactação. Para você que necessita retornar ao trabalho a partir de 4 meses de vida do seu bebê, nós podemos manter essa lactação conforme a orientação da Organização Mundial de Saúde, que preconiza o aleitamento materno exclusivo até seu 6º mês de vida e sua continuidade até 2 anos ou mais. Nós sabemos a importância e os benefícios do aleitamento materno. Então, para manter esses benefícios, nós vamos orientar como nós podemos fazer no período de retorno ao trabalho. Eu já vou deixar alguns documentos expostos para que, na dúvida, vocês possam estar indo atrás. Nós temos na caderneta da criança, tanto o modelo atual como o modelo anterior, nós temos informações de como manter essa lactação, de como deixar esse leite armazenado. Então, já deixo para vocês na carteirinha atual, na página 27, se vocês tiverem dúvida de tempo de exposição do leite, de armazenamento, vocês poderão ver na página 27 dessa carteirinha. E nessa carteirinha anterior, vocês vão ver na página 11 a informação de como manter esse leite armazenado. Então, não é porque eu retornei ao trabalho que eu preciso parar de amamentar. Inclusive, nós temos pela CLT, no artigo 396, o direito a pausas para amamentação até o seu bebê completar 6 meses de vida. Essas pausas funcionam como? Se eu tenho uma carga horária de 8 horas diárias de trabalho, eu posso fazer uma pausa de 30 minutos no período da manhã ou 30 minutos no período da tarde, ou combinar com o patrão de sair 1 hora mais cedo. Esses períodos de intervalo, ele cabe para poder fazer ordenha. Vai chegar um momento da hora de trabalho ali que a mama vai estar cheia, porque pensar na criança com carinho faz com que aumente a sua produção de leite e a descida do leite também, e é o período de esvaziamento natural do seu corpo. Então, para realizar essa ordenha, você vai precisar dessas pausas para fazer essa ordenha, que aí você pode fazer no seu trabalho, desde que você tenha um ambiente limpo e arejado para você fazer e manter o leite congelado. Então, o que eu separei aqui para nós termos de informação? Deixei aqui um frasquinho de vidro, que é onde nós vamos manter o leite ordenhado. Tem que ser frasco de vidro com boca larga, porque facilita a higienização, facilita eu limpar o lado interno. E a tampinha precisa ser de plástico, para evitar contaminação. Aqueles outros tipos de tampinha, ele pode oxidar e acabar contaminando o leite que a gente vai deixar armazenado. Então, nós vamos preparar o frasco e nas demais coletas, nós também podemos preparar um copo de vidro normal. Vamos precisar aí, aqui eu deixei separado uma panela já com água, nós vamos pegar esse frasco, nós vamos mergulhar nessa panela ao ponto de cobrir o frasco. Quando começar essa água a ferver, a borbulhar, aí nós contamos 15 minutos. Não é 15 minutos a partir do momento que eu coloquei no fogo, não. É 15 minutos a partir do momento que começou a borbulhar essa água. Fervi por 15 minutos. Eu vou depois pegar uma fralda limpa ou um papel toalha adequado e vou deixar esse frasquinho aqui, ó, secando. Preferencialmente não encostar na parte interna do frasco, para nós não contaminarmos esse frasco. Frasquinho seco, preparado, eu vou fazer a ordenha. Posso fazer direto a ordenha nesse frasco e depois eu vou datar. Então, depois de preparado, a gente vai fazer a anotação de como armazenar. Então, você vai pegar um papel e uma caneta e vai anotar a data e o horário que você iniciou. Por que o horário? Porque se eu comecei a fazer essa ordenha no final do dia, eu tenho até o outro dia aí demais, contando a partir daquele horário, tá? Então, aqui eu coloquei o nome,
Se for para um banco de leite, você coloca seu nome completo. Se for para uso em casa, só a data e o horário para você não esquecer o horário da sua coleta. Você vai colar depois esse papelzinho no seu frasco para você manter a identificação. Para a doação, vai nome completo, data, a primeira data da coleta, tá? E em casa você pode colocar o horário para você ter como organização. Então aqui fiz a ordenha, datei, vai para o freezer. No freezer pode ficar até 15 dias para uso em casa, para eu consumir em casa, e 10 dias para doação, porque o banco de leite precisa aí de um tempo, um período para poder pasteurizar. Então, para o banco de leite, nós contamos 10 dias. Tá lá, com o leitinho lá no freezer, eu vou deixar de lado. Nós começamos a nossa coleta, um pouco mais tarde vamos fazer de novo. O que eu vou fazer? O mesmo papel que eu fiz com o frasco, eu vou fazer com o copinho. Vou ferver, vou deixar ele secando e aí vou fazer a ordenha direto nesse copo. Fiz a ordenha nesse copo, eu posso ir lá no meu freezer, eu vou abrir e vou colocar em cima do leite que já foi ordenhado. Por isso que nós marcamos a data da primeira coleta. E aqui vai ficar leite sobre leite. Na hora, quando for utilizar, se eu fiz essa ordenha no trabalho, eu posso colocar dentro de uma sacola térmica, né? E vou voltar para minha casa, né? Ou no retorno ao trabalho, a criança está na creche, eu vou levar a criança com esse leitinho congelado para a creche, o leite do dia. Lá na creche, eles vão preparar esse leite para dar para essa criança. Qual seria esse preparo? O lactário vai pegar o leitinho que está congelado, vai colocar dentro de uma panela em banho-maria e vai descongelar, fazendo com que ele se misture inteiro, que os leites que foram ordenhados possa estar se misturando, vai passar para um copinho e ofertar para essa criança. Então, nós não colocamos leitinho no micro-ondas, nós esquentamos ele em banho-maria. É uma forma de a gente manter toda a propriedade nutricional desse leite sem perder essas propriedades que são tão importantes para essa criança. Então, olha que legal que a gente aprendeu, que a gente pode fazer a ordenha, manter o leite congelado para poder manter essa lactação. Quanto mais eu ordenho, mais eu vou produzir o leite. Se eu não ordenhar, se eu não fazer a extração desse leite, se eu não aumentar, a tendência é a minha produção de leite parar de produzir, ela diminuir. Então, eu posso manter a lactação, manter a amamentação até mais tempo. E aí, quando for a possibilidade de eu estar com meu bebê ao colo, nós vamos estar amamentando. Na ausência, leite materno ordenhado. É uma possibilidade. E em Caraguatatuba, nós podemos contar com a Secretaria de Educação, que nos dá a possibilidade de ter o cantinho da amamentação nas creches. Você, mãe, pode ir até a creche onde está seu bebê e realizar a amamentação, como também pode fazer a ordenha e levar esse leite ordenhado. Qualquer dúvida que essa creche tenha, elas podem fazer o contato direto com a nutricionista da educação. Nós temos lá o grande apoio da nutricionista Fernanda e da Karina, que nos dá todo esse suporte e se precisarem também estamos à disposição. Qualquer dúvida sobre o tempo de armazenamento, vocês vão encontrar lá na caderneta da criança. E na dúvida sobre as pausas para amamentar, está no artigo da CLT 396. É um direito adquirido, faça valer a pena. E a partir deste momento, dessa introdução alimentar, completou 6 meses, vamos então para a introdução da papinha com a nossa nutricionista Lília. Beijão! Olá a todos, papais, mamães, vovós. Estou falando da unidade CEAME, DRH, Centro de Atendimento Materno Infantil e Banco de Leite Humano. Eu sou a Lilian Erlich, nutricionista, e nós vamos fazer hoje de forma virtual a Hora da Papinha. Falando sobre a introdução alimentar, que é a introdução complementar
saudável em tempo oportuno para as crianças a partir dos 6 meses de vida. Então, por que a gente fala para a criança que está liberada a alimentação a partir do 6º mês de vida? Porque você tem que observar alguns sinais de maturidade na criança. Se a criança já se senta sem apoio, se a criança diminui o efeito de protusão da língua, que é aquela forma que a criança empurra o alimento com a língua para fora. Então, muitas vezes as mães acham que a criança não está aceitando o alimento e não é, né? É uma forma de engolir. Ela não sabe ainda que gosto que tem esse alimento, porque até então ela está somente com a fórmula infantil ou preferencialmente com leite materno, sendo amamentada ao peito, né? Então, até os 6 meses de vida, a criança tem que estar sendo alimentada ao peito, preferencialmente. Se por algum acaso teve que entrar com a fórmula, está sendo dada a mamadeira, né? Preferencialmente não. Então, começou com a alimentação, são esses sinais que a criança vai ter. Posso introduzir antes? Em raros casos. Raramente a criança vai poder receber essa alimentação anterior aos 6 meses de vida, com orientação nutricional e médica. São raros os casos. Tá? Então, tanto com fórmula infantil como com leite materno a partir do 6º mês. Então, esclarecida essa primeira parte. Por que aos 6 meses? Porque ela vai conseguir se sentar e vai, quando a criança se senta, ela tem um posicionamento melhor do pescoço, né? Ela não fica com a cabeça caída, então ela consegue engolir esse alimento que foi dado, foi ofertado para ela. No 6º mês, você vai ofertar os alimentos bem amassados, 2 a 3 colheres de sopa por refeição. É a média que a criança costuma aceitar. Tá? Então, você vai continuar mantendo o leite materno até os 2 anos de vida ou mais, ao completar esses 6 meses de vida. Nessa fase, você vai começar a introdução da água também. Então, a água fervida e filtrada, tratada, a partir da introdução alimentar, nos intervalos das refeições. Existe alguma restrição em relação à introdução alimentar? Não. Somente o mel e os frutos do mar, os crustáceos, camarão, frutos do mar, que são proibidos. Existe alguma fruta proibida? Não. Existe algum alimento que eu não possa ofertar? Depois, mais para frente, vai ter algumas perguntas que as mães já enviaram via WhatsApp, que serão feitas e eu vou responder. Então, você começou no 6º mês. 6 meses de vida, você vai começar com a fruta. Então, a fruta amassada, raspada. Ao completar o 6º mês, você vai dar cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas e legumes. Então, deixa eu explicar, né? Porque a gente fala numa linguagem técnica, os papais, as mamães não entendem o que é leguminosa. Feijão, ervilha, grão de bico, lentilha e soja. Posso dar tudo isso para o meu bebê? Pode. Está liberado a partir do 6º mês de vida. As proteínas são as carnes, carne de vaca, carne de boi, né? Peixes, aves, ovos, suínos em geral. É lógico que você não vai dar uma feijoada para o bebê aos 6 meses de vida, né? A introdução alimentar começa com as frutas, de um modo geral. Não é obrigatório, mas de um modo geral a gente começa com as frutas porque tem um paladar mais agradável para as crianças, por causa do leite materno. Então, começamos com as frutas amassadas, bem amassadas ou raspadas, pedaços, se for dar em pedaços muito pequenos e somente frutas muito macias. Né? Então, um exemplo que eu dou quando tem a hora da papinha é você pegar a polpa, a parte da manga, cortar uma parte,
aquela parte da casca e a polpa, cortar em várias linhas verticais, em várias linhas horizontais, vão ficar pedacinhos bem pequenininhos e você pode dar para a criança comer. Ou simplesmente a massa. Água ou suco? Água. Suco não deve entrar na alimentação da criança antes dos 2 anos de vida, ou pelo menos até 1 ano de vida. Por quê? Quando você vai dar um suco de laranja para a criança, por exemplo, quantas laranjas você utiliza? Em média, 4 a 5 laranjas. A criança não vai chupar nenhuma laranja se você der na mão dela. Então, a criança acaba consumindo um excesso de açúcar da fruta, que é a frutose, e vai-se embora outros nutrientes, exemplo, a vitamina C, a fibra que está na fruta. Então, como que eu oriento da laranja? Você pega a laranja, descasca, corta em 4, tira a semente, se quiser você tira aquele fiapo branco, tira a semente e dá aquele gomo para a criança ir pegando aqueles gominhos pequenos, mesma coisa mexerica. Mamão dá para amassar, melancia dá para você cortar pedaços bem pequenininhos, como no caso da manga, como eu falei. Então comece com as frutas. Qual a fruta proibida? Não tem. Então você pode dar qualquer fruta. Você pode dar maçã, pera, banana, manga, melancia, melão, kiwi, abacate, morango. O morango, no caso, existem muitas dúvidas, principalmente pelo fato dos agrotóxicos, no caso do morango. Algumas mães me perguntam, e as sementinhas do morango? São minúsculas, não prejudicam em nada o bebê. Então pode dar o morango também, preferencialmente orgânico, né? Mas não tem proibição, pode dar. No caso da uva, parte em 4, né? Uma uva é do tamanho, a uva, principalmente aquelas pequenas, tipo moscatel, são do tamanho da garganta da criança. Então pode haver engasgo. Como que você dá essa uva? Você corta, pega a uva, corta em 4, corta ao meio, mais uma vez ao meio e dá para a criança. Tira a semente e dá para a criança. Muitas vezes nem a semente, porque a semente a criança vai engolir sem mastigar e não vai engasgar porque a semente é muito pequena. E não precisa tirar casca porque a própria criança vai empurrar para fora, vai tirar com a linguinha. Eu não vou fazer um movimento aqui, mas normalmente eu faço, mas ela vai empurrar com a linguinha essa casca para fora ou vai engolir, que também não tem problema. Você só não pode dar a uva inteira porque vai acontecer um engasgo, né? A uva, se for maior, você corta em mais pedaços, né? Eu falo que nada melhor do que o instinto da mãe, né? Se você tem receio, amassa. Nada de peneirar, coar, não passe na peneira, não liquidifique, não coe a comida do bebê. Você pode ter certeza que a criança vai estar comendo uma comida muito menos nutritiva. É para cozinhar bem e amassar com garfo, aos 6 meses de vida. Então, passou a parte da fruta. Durante 15 dias, mais ou menos, uma semana, 10 dias, você vai dar só a fruta. Tem pergunta depois a respeito da forma que dá essa fruta, se eu dou várias vezes a mesma fruta, eu vou entrar nesse mérito. Passado esses 10, 15 dias, você vai entrar com a papa salgada. Qual papa salgada? Você vai entrar com a alimentação complementar por volta das 11, meio-dia. Eu oriento, principalmente nessa quarentena, que se siga o horário da família. Não esses horários loucos que a gente anda fazendo. A criança tem que ter uma rotina, tá? Então, você vai dar mamar, por exemplo. Vai dar o peito 7 horas da manhã. Aí você deu 7 horas da manhã, por volta das 9 horas da manhã, 8h30, você dá a fruta. Por volta das 11h30, você dá meio-dia, você dá o almoço. O que não pode acontecer? Você dá o peito ou fórmula antes do horário do almoço, porque senão a criança não vai ter fome, ela vai rejeitar, não vai querer comer. Então, como deve ser composto o prato da criança? A carne, que pode ser frango, peixe, ovos ou suínos,
carne de boi também. Então, moído, cozido, bem desfiado, picado, o ovo em forma de omelete, ovo mexido, ovo cozido. Tem que entrar todos os dias no prato da criança uma proteína. São esses alimentos de origem animal que eu falei. O feijão, grão de bico, lentilha, ervilha ou soja, que são chamados leguminosas. Também tem que entrar no prato da criança. O arroz bem cozido, muito bem cozido para não acontecer engasgo, ou polenta, ou um pirão de farinha de mandioca, ou batata, ou mandioca, ou mandioquinha, que são os chamados tubérculos, ou batata doce, ou cará, ou inhame. Não, procure não colocar no prato da criança mais do que um tubérculo. Então, mais do que um alimento do mesmo grupo. Então, já coloquei a carne, já coloquei a leguminosa, que é no caso feijão, grão de bico, já coloquei um do grupo do cereal, que são esses alimentos que eu falei, frisando novamente, os tubérculos, que são as raízes de uma forma geral, ou o arroz, ou a polenta, ou o macarrão, ou um desses alimentos, um cereal, um pirão, por exemplo, de farinha de mandioca. Você vai fazer um peixe e quer fazer um pirão, que é o pirão da família. Então, você faz e oferece para a criança o peixe com pirão com legumes. Procure escolher as cores dos legumes também. Então, cenoura, beterraba, abóbora, que são os mais amarelados ou alaranjados, são mais ricos em vitamina C e beta-caroteno, igual as frutas também. O chuchu, a abobrinha, o quiabo, o jiló. Então, inclusive, legumes e frutas e leguminosas que você não consome, você deve oferecer para o seu bebê também. Sem nunca fazer careta ou fazer, nossa, ele come coisa que eu não como, né? Porque depois, lá para frente, você vai ter trabalho para introduzir esses alimentos. Pelo fato de você não consumir, a criança não vai consumir lá na frente também. E a verdura. Como que eu vou dar verdura para o meu filho? Posso dar tomate, posso dar alface. Como que eu vou dar? Almeirão, espinafre. As verduras, né, que são as hortaliças, que devem ser cozidas antes, você cozinha, refoga, vou falar sobre os temperos também, você refoga e pica muito pequeno. Por exemplo, a couve. Você não vai dar aquele fiapo de couve para a criança, você vai refogar a couve e cortar bem pequenininho, igual você corta a salsinha e cebolinha para temperar o alimento, bem minúsculo. O alface pode ser picado assim também, o tomate, o pepino, a mesma coisa. Então, como eu falei, não existe alimento proibido, a menos que exista alguma alergia na família, tá? Então, os alimentos proibidos são o mel, os frutos do mar, como camarão, mariscos, ostras, que geralmente são alimentos alergênicos, e o peixe é permitido. Eu geralmente oriento, por exemplo, cação, que é que vem com menos espinha, que é mais fácil de ofertar, mas procurem não dar alimentos que vêm marmitex, né? Que você come no restaurante, porque você não sabe em que óleo aquele alimento foi preparado. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Então, como que vai ficar a alimentação do meu bebê? Já introduzi a fruta doce, a fruta, que é a papa doce. Por que é chamado de papa? Para dar sensação de que não é a consistência normal, mas não é um suco também. Mas papa não significa sopa, tá? É a consistência normal da comida da família, apenas cozida. De um pouquinho mais, de forma que você consiga amassar no começo, até os 7 meses, mais ou menos, e que você consiga, no começo, essa comidinha da criança vai ter que ser preparada separado. A partir do 7º, do 8º mês, você já pode preparar junto com o alimento da família, sem o sal. Vai ficar comida aleitamento materno, a criança acordou, aleitamento materno, ou a fórmula, quem estiver com fórmula. O que é fórmula? Leite de vaca em lata, tá? Então,
Actamil da vida, NAN, Neslac, Nestogeno, são as fórmulas que que as mães costumam utilizar. É para dar leite de vaca? É um caso à parte que tem que ser avaliado. No caso aqui do SEAME, eu digo por mim e pela Ana Cláudia, que é a enfermeira responsável, ou as pediatras. Vocês podem enviar perguntas no grupo da Papinha. Depois vocês entram lá no WhatsApp. De forma geral, não aconselho. Então, é a fórmula que é especialmente preparada para criança e, principalmente, preferencialmente, o leite materno. Então, já deu o leite materno de manhã, por volta das 9 horas, 8h30, depende da rotina da família, a fruta, por volta da 1 hora, do meio-dia, 1 hora, a papa salgada, que na verdade não é uma papa, é uma comida que não deve ser misturada, deve ser ofertada para a criança separadamente, como eu falei. Num prato você coloca a carne, o feijão, esse é um exemplo, a polenta ou purê de batata ou a batata amassada, o legume, que é a cenoura, vamos supor, ou a abobrinha, e a hortaliça, separadamente. E você vai ofertar para a criança separadamente. Eu digo sempre que isso é um respeito ao paladar infantil, ao paladar da criança. Porque você mistura tudo, faz uma gororoba com aquela comida e todo dia a comida fica com a mesma cara, né? Nem a gente consegue comer todo dia a mesma comida, sopa batida, liquidificada, todo dia com a mesma cara, como são as famosas papinhas, né? Você olha um pote de uma papinha, ela é igual, né? Tem algumas que mudam de cor, mas eu digo que isso está na consistência errada, que não é para ser daquele jeito, está todo da mesma cor, misturada, então não oriento a oferecer o alimento dessa forma, certo? A fruta tem que ser amassada, raspada ou em pedaços pequenos. Muitas mães perguntam: posso utilizar aquelas redinhas para que a criança experimente as frutas? Não aconselho. Porque a fruta vai ficar aqui dentro, a criança vai ficar chupando aquele caldo com essa textura. Experimenta você comer uma fruta aqui dentro. Fora o risco de contaminação, vai ficar chupando o caldo daquela fruta, ou seja, só vai tomar o suco, não vai comer a fibra e vai ter uma perda dos nutrientes. Então, a fruta não é aconselhável você utilizar essas redinhas. A fruta, posso dar petit suisse para a criança? Após os 4 anos você pode, 4 anos de idade, é o que vem escrito na embalagem, tá? Isso é cheio de conservante, de corante, edulcorante e outras coisitas mais que não são recomendados para a criança, principalmente a partir do 6º mês de vida. Posso engrossar a minha fórmula com engrossantes? Não. Não é aconselhável você oferecer açúcar antes dos 2 anos de vida. Quais os primeiros ingredientes desses alimentos? Maltodestrina. O que é maltodestrina? Açúcar. Tem açúcar, tem maltodestrina, tem glicose, tem frutose, tem uma série de açúcares que não são recomendados para a criança. Então, já orientei a fruta, já orientei o almoço. Lívia, e quando que eu vou entrar com a fruta na parte da tarde? 1 semana, 10 dias depois que você entrou com o almoço. Quando eu vou entrar com o jantar? 1 semana, 10 dias depois que você entrou com a fruta tarde ou com o almoço. Então, você, ao final dos 7 meses, você vai estar com a fruta, 2 frutas ao dia, uma no intervalo da manhã, uma no intervalo da tarde, o almoço e o jantar. E vai manter o aleitamento materno durante todo esse período até os 24 meses ou 2 anos de idade. Então, a água já deve ser ofertada para a criança no princípio. Assim que eu começo a introdução alimentar, você já começa a dar água. Qual a quantidade? Eu oriento de mais ou menos 30 a 40 ml por quilo de peso.
Então a criança vai tomar no mínimo 30 a 40 ml por quilo de peso. Então, se eu tenho um bebê com 8 quilos, no mínimo ela vai tomar 240 ml. Mas o orientado é que chegue a 600, 700 ml para a criança a partir do 6º mês de vida. Então, você dá a água. Se a criança está sendo amamentada ao peito, né, está sendo alimentada não utilizando chuquinha nem mamadeira, você vai dar no copinho ou na colher. De preferência naquele copinho de transição, para você já não desacostumar a criança ao peito. E em colherzinha também. Outra coisa que você tem que tomar muito cuidado para não causar confusão é não utilizar a colher que você dá remédio, que você dá medicamento, para ofertar comida, porque pode causar um trauma na criança. Então, eu oriento não utilizar tampinha de xarope, seringa, colherzinha, porque geralmente a criança fica muito traumatizada. Elas têm uma percepção muito grande com prato, com colher. Então, se a criança não mama ao peito, como que vai ser essa introdução alimentar? Da mesma forma, a partir dos 6 meses de vida. É uma prerrogativa antiga, né? Uma coisa antiga, na nova cartilha da criança, aos 6 meses de vida, a criança entra com alimentação complementar também. Então, não necessariamente você precisa fazer várias vezes a oferta desse alimento. Então, tem mães que gostam, por exemplo, a gente diz que 15 dias para você ofertar a fruta. Então, tem mães que gostam de dar banana por 3 dias consecutivos, mamão por 3 dias consecutivos, né? Então, vai muito do que eu falei, do instinto materno. Tem mãe que já quer ofertar logo tudo, então ela oferta banana, no outro dia mamão, no outro dia maçã, outro dia pera, outro dia o melão, outro dia melancia. Vai das suas condições financeiras na compra desse alimento e da forma como você prefere dar. O que eu digo sempre é que se você tem em média de 10 dias, 7 dias a 15 dias para ofertar a fruta, você vai ficar 3 dias ofertando cada fruta, então em 15 dias você vai estar ofertando um tipo de fruta só. Né? Então eu oriento você só quando forem alimentos que têm um alto potencial alergênico, que alguém da família, pai, mãe, vovó, tem alergia àquele alimento, você toma cuidado. Deixa eu só fazer uma interrupção aqui, que é a respeito das frutas ácidas, que todas as vezes, nas horas da papinha, a mãe pergunta: laranja é só lima? Posso dar abacaxi? Posso dar frutas ácidas para o meu bebê? Pode, tá? Se a criança quiser chupar limão, ela pode. Então, o abacaxi, a laranja pera, todas essas frutas podem ser ofertadas. Perguntas? Sim. Qual a idade para colocar temperos na papinha? A partir do 6º mês. Então, você vai colocar todos os tipos de erva. Você pode preparar comida com alho, com cebola. O único alimento que não entra é o sal. Tá? Apesar de na cartilha da introdução alimentar, que tem até um modelo aqui atrás, né? Orientar a introdução do sal, uma pitada, ou sal a gosto, eu sempre pergunto na hora da papinha: o que é uma pitada para você? A pitada da mãe é isso, a pitada do pai é isso. Então eu falo assim: não tem necessidade da oferta do sal. Se você preparou seu feijão, não feijão gordo, tá, galera? O feijão comum, você preparou seu feijão, colocou um pouquinho de sal no feijão, aí oferece esse feijão para a criança e os outros alimentos você cozinha um pouco mais. O arroz, principalmente, porque ele é difícil de amassar. Então, pode acontecer engasgo. Então, deixa o arroz bem cozido nas primeiras semanas. A partir do 7º mês, você vai mudar a consistência dessa alimentação. A partir do 8º mês, mais um pouco. Por quê? A partir do 12º mês, a criança vai estar consumindo a comida da família.
Ou seja, vocês, família, vão se adaptar à criança e não ela se adaptar a vocês. Nada de comida salgada, costela gorda, a comida da família tem que ser adaptada para a criança. Pouco sal, porque o rim da criança é pequenininho, o seu rim é um pouco maior. Tudo que você oferecer em excesso pode sobrecarregar o rim dessa criança. Pergunta, Carol. Quando que eu posso oferecer biscoito de maisena, biscoito água e sal e biscoito de polvilho para criança? Depois dos 2 anos de idade, tá bom para vocês? Então, polvilho não tem necessidade. Eu sempre falo assim, criança tem que comer comida de verdade. Você não está na introdução alimentar? Você está começando a oferecer comida de verdade para a criança. Aí qual vai ser o primeiro alimento que você vai dar? Um biscoito creme cracker, um biscoito maisena, um biscoito de polvilho que é feito, produzido industrialmente, né? Cheio de substâncias. Você acha que um biscoito é feito com água e sal? Sendo que eu acabei de falar para você evitar de dar sal para a criança? Sendo que eu acabei de falar para você não dar açúcar para a criança? O biscoito maisena, qual é o primeiro ingrediente dele? Então não tem necessidade, ela só vai enganar o paladar da criança, a criança vai ter menos apetite e não vai ter vontade de comer a comida que na verdade é o que ela realmente necessita. E para você lembrar o que é a comida de verdade, arroz, feijão, um tipo de carne ou ovo, né? Um tipo de carne ou ovo, legumes e verduras, comida de verdade. Fruta é o que está lá na feirinha, que está no supermercado com melhor custo, preferencialmente uma fruta da época, porque está com custo melhor e está com todos os nutrientes que a criança necessita. A mãe do Miguel perguntou que logo após a papinha doce ou salgada, ele quer mamar, de qualquer jeito. Ela tenta tirar a atenção dele para um brinquedo, mas não funciona. E ela percebeu que agora que começou a introdução alimentar, ele está mais grudado no peito, até de madrugada ele está acordando várias vezes. Então, o peito não interfere, o leite materno não interfere na absorção dos nutrientes. A partir do momento que o Miguel comeu a refeição, fez a refeição, comeu o almoço ou comeu a fruta, não tem problema você dar o leite materno. Não pode trocar. Então, eu dou o leite materno, ele choramingou e eu dou o leite materno e não dou a comida. Não, você oferece a comida, insiste, persiste na comida, ele não quer comer naquela hora, você tira o pratinho, daqui a pouco você oferece novamente. Aí, as crianças normalmente gostam de mamar um pouquinho e dormir depois do almoço. Leite materno sem problemas. Fórmula infantil, não. Porque o leite de vaca interfere na absorção do ferro. O cálcio que tem no leite de vaca, não se esqueçam nunca que o leite de lata é leite de vaca, interfere na absorção do ferro. Então não ofereça a fórmula, você vai ter que enrolar a criança, brincar com ela, distrair com alguma coisa para que ela não queira a mamadeira, tá? Porque a mamadeira não pode, realmente depois do almoço ou do jantar. Tem dias que ele aceita a papa salgada e tem dias que não aceita. O que fazer quando ele não aceita? Então, eu sempre oriento a ofertar, tá? Na introdução alimentar, o próprio nome fala introdução alimentar. Toda vez que você sai da rotina, é uma certa resistência. Todos nós gostamos, né? Nós somos adeptos do comodismo, do conforto. Então, tudo que sai da nossa rotina a gente estranha. Então, você continua oferecendo. Os dias que ele não quiser, você tenta oferecer, como eu falei, tenta oferecer novamente, mas tem dias que, não sei se foi a mãe do Miguel que me falou que tá com a boca super inchada, que tá apontando milhões de dentes, né? Com a gengiva inchada. Então a gente orienta a oferecer nessa fase alimentos que a criança goste mais. Então, se ele gosta mais de fruta, você oferece mais fruta, dá um alimento um pouco mais amassadinho, um purê de batata, uma carne moidinha, um ovo amassadinho, os alimentos que o Miguel goste mais, o seu filho goste mais, como tentativa
de melhor aceitação. Mas não liquidifique, não penere a comida, porque depois para você tirar isso vai ser muito difícil. Gostaria de saber até quando devo amassar o feijão com garfo. Então, amassar o feijão no garfo, eu acho que é só nos primeiros dias da introdução alimentar. Depois não precisa mais, tá? Depois você pode oferecer o feijão, a criança não engasga, ela põe, por mais que você fale assim, mas meu bebê não tem dente, como que ele vai mastigar? Ele tem a gengiva, o osso da gengiva, né? E esses dentinhos já estão escondidos lá. Se você passar o seu dedo lavado, higienizado, né? Agora, principalmente na quarentena, na gengiva da criança, você vai observar que é bem dura. Tanto que quando ele pega o seu peito, o que você faz? Ele dá aquela mordiscada no teu peito. Dói, né, Cleide? Né, Carol? Né? Então dói. Então, porque ele já consegue, você vai ver a boquinha dele se mexendo para lá, se mexendo para cá, que é a tentativa dele de mastigação. Então não tem necessidade, você só tem que tomar cuidado com os alimentos maiores, como eu falei, tá? No caso da uva, do morango, da uva, da ameixa, das frutas maiores que tem aquele formato da garganta da criança. Você tem que realmente partir para a criança não engasgar com aquele alimento. Tem uma pergunta. Gostaria de saber qual o melhor momento de introduzir o arroz e o macarrão para o bebê. Meu bebê já está quase com 8 meses. Já poderia ter entrado a partir do 6º mês. Então me assusta bastante, né? Até a nossa hora da papinha, a Ana Cláudia insiste bastante que a gente tem que fazer mais vezes, né? Essa hora da papinha, porque as dúvidas continuam. Às vezes crianças com um ano e pouco, as mães ainda têm dúvidas, né? Que a partir do 6º mês você já poderia ter entrado com arroz e com macarrão. O macarrão ainda é industrializado, não tem tanta necessidade, né? Mas o arroz você já pode entrar, é o básico do brasileiro, arroz, feijão, carne e salada, né? Ou legumes. Então já pode entrar a partir do 6º mês. Como você não ofereceu ainda, pode ser que seu bebê com 8 meses estranhe a consistência do arroz. Então cozinha bem, amassa, oferece. E se tiver uma boa aceitação, dependendo dos outros alimentos que você está dando, você amassa. Se não, você já dá uma leve amassada, porque nós tivemos casos de broncoaspiração com arroz, tá? De pediatras que mandaram oferecer a partir dos 4 meses e a criança broncoaspirou o arroz. Então tem que ser bem cozidinho, preparado para o bebê. Mais pergunta? Sobre o método BLW. Meu bebê não está aceitando o método BLW. E aí, o que é o método BLW? Então, o método BLW é um método de alimentação participativa, onde a criança pega os alimentos e leva até a boca. Nós seguimos as orientações do Ministério da Saúde. Então, as orientações do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, não orientam esse método BLW ainda, tá? Em casos muito particulares, né, eu indico algumas coisas, mas a orientação é para que você comece amassando os alimentos com o garfo e siga gradualmente até que a criança possa comer os alimentos em pedaços, tá? Pegando com a sua própria mãozinha e levando até a boca. Então, por hoje é só. Agradeço a atenção de todos vocês e teremos mais horas da papinha pela frente. Muito obrigada pela participação de todos.